Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras deputadas e senhores deputados. No dia em que comemoramos o 43º aniversário da Revolução que libertou Portugal das garras do fascismo, libertando também o povo português de quase meio século de opressão, perseguições, prisões políticas, humilhações, guerras, obscurantismo e falta de liberdade, queremos, a partir desta tribuna, enviar um abraço solidário aos nossos conterrâneos imigrados em terras venezuelanas que neste momento passam por momentos muito difíceis de incertezas e provações. Queremos igualmente levar essa solidariedade a todas as pessoas que sofrem com as perseguições e falta de liberdade, com a fome, com as guerras, com o espectro do fascismo que paira sobre a Europa, sobre a América e sobre o mundo. Porque a nossa luta, a luta pela liberdade e pela democracia plenas, não se compadecem de defesas de modelos políticos que as restringam e afunilhem. Quem ama Abril não pode calar a indignação perante a asfixia da democracia na Venezuela, em Angola, como faz o PSD Madeira e o CDS, nos Estados Unidos e em tantas outras latitudes onde sofrem milhões de seres humanos. Mas porque falamos de terras de Simão Bolívar e da situação tumultuosa que lá se vive, não podemos deixar de estranhar a completa ausência da parte do Governo Regional de um verdadeiro plano de contingência que responda a um possível retorno em massa de conterrâneos nossos daquela que é uma das maiores comunidades madeirenses na diáspora. Isso sim deve preocupar também esta Assembleia. Como responder aos que precisam de ajuda e que medidas de apoio podem ser desencadeadas para fazer face a uma situação de retorno em massa dos nossos imigrantes. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras deputadas e senhores deputados, a Revolução de Abril que hoje evocamos fez-se para que a nossa indignação se faça ouvir quando faltam medicamentos na Madeira. Sim, porque não é só na Venezuela que eles faltam, colocando em risco muitas pessoas infectadas, por exemplo, com HIV, pessoas com cancro e com tantas outras doenças graves que ficam ciclicamente e durante algum tempo privados dos seus tratamentos perante a postura irresponsável do Governo Regional que desvaloriza essas faltas graves num desrespeito atroz para com os nossos conterrâneos que sofrem também cá dentro. Na Madeira da autonomia, filha de Abril, a pobreza e a fome ainda são companheiras de muitas centenas de pessoas, vezes demais. Um drama a que esta governação de fachada não consegue responder eficazmente, aplicando aqui e ali um curativo tipo pense rápido, moldado à imagem e semelhança da caridadezinha que a senhora secretária da tutela vai ensaiando numa campanha mediática permanente, mas que não alivia a cruz de quem vive na miséria carrega. Os elevados níveis de desemprego, a abundância de trabalhadores precários que são explorados por patrões sem escrúpulos, que os escravizam, os salários de miséria de milhares de trabalhadores do turismo e da hotelaria no melhor destino insular do mundo, que se orgulha de ter um setor turístico pujante, um setor da saúde caótico, entre tantos outros males que padecemos, provam que 43 anos após a Revolução, o atual Governo Regional revelou-se um autêntico bluff que não resolve coisa nenhuma, nem governa, e que se limita a gerir a incompetência que se instalou na Quinta Vigia e nas várias secretarias regionais. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras deputadas e senhores deputados, na Madeira da autonomia filha de Abril ainda persistem, infelizmente, resquícios de tempos da outra senhora. Em 1931, o decreto da fome mandado publicar por Salazar e que deu origem à revolta da farinha, além de encarecer o preço do pão e dos cereais, proibiu a montagem de outras moagens de cereais, criando um monopólio dos moageiros, monopólio esse que contribui também para o levantamento popular. Hoje, volvidos 86 anos sobre a revolta da farinha e 43 sobre a revolução dos cravos, os monopólios continuam à vista de todos. É um monopólio das inspeções automóveis. É um monopólio dos portos que continuam a engorda dos mesmos, em claro prejuízo da população da Madeira e do Porto Santo. São as dificuldades sistematicamente criadas a quem quer assegurar ligações marítimas com o exterior para não prejudicar os afilhados do poder. E não tarda nada, poderão ser os tentáculos dos monopolistas a abraçar e asfixiar a comunicação social na região autónoma da Madeira. 43 anos após a Revolução, os titulares dos órgãos de autonomia
autonomia não podem calar-se perante a continuação da exploração do povo. A autonomia foi criada para garantir a diminuição das assimetrias sociais destas ilhas. Os monopólios agravam as condições de vida das pessoas porque encarecem os bens de primeira necessidade. E são sempre os mesmos que ganham com isso. E são sempre os mesmos que com isso perdem. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras deputadas e senhores deputados, a autonomia é uma das mais importantes conquistas de abril. Uma autonomia ao serviço de todos tem que garantir impostos mais baixos, mais direitos e instrumentos que atenuem os custos da insularidade. A região autónoma da Madeira continua a não utilizar todas as competências inscritas no nosso Estatuto Político e Administrativo e na Constituição da República. Mas há quem não deixe de falar no novo regime fiscal. Este Governo Regional, ao não colocar em prática o diferencial fiscal mais baixo a que temos direito, além de perder a razão quando reivindica mais competências fiscais, por não aproveitar as que já tem, mantém a canga sobre os ombros dos madeirenses, que continuam a pagar impostos elevadíssimos a que acrescem os custos da insularidade. Servem-se da autonomia para os monopólios, para os favorecimentos, para permitir a ocupação do nosso litoral pelos patos bravos da construção e pelos tubarões da hotelaria. Mas para beneficiar quem vive do seu rendimento miserável, ai não, que não pode ser. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, cumprir abril não é apenas permitir a sua comemoração. Cumprir abril é governar para o povo, resolver os problemas desta população sacrificada pelas políticas que empobreceram milhares de madeirenses e porto-santenses. Cumprir abril é devolver ao povo os rendimentos roubados e garantir o mínimo indispensável para uma vida digna. E isso este Governo Regional revela-se incapaz de fazer. Talvez seja tempo de começarmos a pensar no novo alvorecer. Afinal, 2019 é já ali ao virar da esquina. Viva o 25 de Abril, viva a Madeira, viva Portugal.